Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, auxílio dos cristãos, Rogai por nós. São bem e são maus, Rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estávamos examinando a questão da consideração dos evangelhos como documentos históricos. E nós tínhamos visto que o documento histórico, a gente pode analisá-lo sobre um duplo aspecto. Sobre o aspecto da autenticidade e sobre o aspecto da veracidade. Autêntico é um documento que é aquilo que ele diz ser. Para dar um exemplo, mostro pelo contrário. Os escritos do pseudo Dionísio, por exemplo, são obras importantes do ponto de vista filosófico, que durante muitos séculos, no tempo de São Tomás de Aquino, por exemplo, eu tenho a impressão que se descobriu que não era, acho que foi no século XVII ou XVIII, mas se julgava, por quê? Porque a pessoa que escreve se passa por o Dionísio que São Paulo converteu no Areópago. Então ele finge nos textos que é esse Dionísio que ele é. Ele fala com Tito, fala com Timóteo, não sei se exatamente com eles, mas ele se refere a discípulos de São Paulo, ele apresenta o texto dele como um texto do primeiro século. E vai ser só quando a crítica de texto vai ter se desenvolvido bastante que vai ser possível verificar que não, que o vocabulário de um texto do século IV, que aquele texto é um texto do século IV, e que, portanto, o documento não é autêntico. Ele não é aquilo que ele diz ser. Uma pessoa, por exemplo, que para conseguir um cargo apresenta um diploma falso, é um diploma não autêntico. Ele não é, de fato, um diploma da Universidade de São Paulo. Ele é uma falsificação de um diploma da Universidade de São Paulo. Não é um autêntico diploma da Universidade de São Paulo. Mas um documento... Então, na nossa primeira parte da nossa aula, nós nos dedicamos a mostrar que pistas nós temos no Evangelho que nos dizem que há um documento autêntico. Ou seja, algo que foi escrito por aquelas pessoas que dizem estar escrevendo na época em que elas dizem que escreveram e elas se apresentam como testemunhas oculares, se há ou não indícios de efetivamente o texto ser isso que ele diz que é. Não é? Então, foi isso que nós vimos na primeira parte da nossa aula. Se os evangelhos são os documentos que dizem ser, foram escritos por pessoas que viveram naquele tempo, enquanto as testemunhas ainda estavam vivas, para poder contestar sua veracidade. Vocês viram que um dos pontos importantes que a gente examinou foi a questão dos nomes, como os nomes variam muito rapidamente, de tempo para tempo e de lugar para lugar. Até posteriormente a ter dado essa aula, eu vi um outro artigo sobre essa comparação dos nomes, mas comparava os nomes dos judeus na Judéia, no primeiro século, com os nomes dos judeus em outras partes. Em Alexandria, acho que era em Alexandria, o texto que eu vi. E que eram outros nomes completamente diferentes. A distribuição é completamente diferente. E também comparava com textos, isso eu achei muito interessante, com textos que dizem ser do tempo de Nosso Senhor e não são os apócrifos. E os nomes nos apócrifos são completamente outros.
Fora o nome de Jesus e mais alguma outra coisa, Pedro, mas a distribuição de nomes é completamente diferente daquelas duas coisas que a gente estava comparando. Flávio Joséfo e um cemitério descoberto, do primeiro século descoberto em Jerusalém. São completamente diferentes. E tem também uma outra característica, eu me lembro de ter comentado com vocês, que é uma coisa de experiência comum, é uma coisa que se estuda em linguística, assim, em análise de texto, mas é de experiência comum. Que a primeira coisa que se perde na narrativa são os nomes. Normalmente, quem conta um caso vai deixando os nomes para trás. Eu, por exemplo, não disse para vocês o nome da mãe do Padre René. Eu mencionei até o nome de um bispo, mas os outros bispos que ele também me disse o nome, eu já esqueci. Eu não sou capaz de reproduzir. A primeira coisa que se perde nas narrativas são os nomes. E justamente os apócrifos têm poucos nomes. Enquanto que os evangelhos têm muitos nomes e com aquela distribuição perfeita, mostrando que eles são documentos daquela época. Então, os nomes nos mostram também isso. Não só que o documento é autêntico, porque ele é um documento daquela época, como a distribuição mostra, mas que a história não é inventada. Ninguém poderia inventar. Para um primeiro ponto, os nomes não daria para inventar certo. Aqui estão as distribuições. E mais uma prova. Hoje nós vamos ter uma aula muito curta, porque era só o resto disso que que eu já tinha dado para vocês. Existem também dentro do texto outras provas da veracidade do que está sendo dito. Claro, há coisas que você não pode provar a veracidade. Por quê? Porque os evangelhos são o único testemunho. Por exemplo, um milagre que Nosso Senhor fez. O que nós temos que verificar para ver se é razoável acreditar nessa coisa espantosa é se essas pessoas, de uma maneira geral, estão mentindo ou dizendo a verdade. É nesse sentido que nós podemos averiguar a veracidade. A própria veracidade dos nomes, por exemplo. Elas nos indicam que essas pessoas estão dizendo a verdade. Eu consigo averiguar que elas usam os nomes que de fato se usavam naquele tempo, na proporção em que eles eram usados. Então, nesse ponto, é um ponto no qual eu consigo averiguar que eles estão dizendo a verdade. Vocês entendem que quando eu sou capaz de, em vários pontos, mostrar que a pessoa está dizendo a verdade, é razoável supor que ela está dizendo a verdade em tudo. Ela não está inventando história, ela não está mentindo. Não é uma história mentirosa. Ao contrário do que acontece, por exemplo, nos apócrifos. Tudo é mentira, tudo aquilo que eu consigo averiguar é mentira. Os nomes não são condizentes. As indicações de, sei lá, de tempo, de local, não são condizentes. Então, é fácil a gente dizer, a história toda é inventada. É uma pessoa que está criando uma ficção. Por isso que é importante a gente levantar no texto o que não é ficção. Porque aquilo que não é ficção valida aquilo que não é averiguável. Ficou claro isso? De por que é importante a gente verificar aqueles pontos que dá para verificar, para ver se de uma maneira geral essa pessoa está falando a verdade ou está mentindo. Vocês fazem isso toda hora com os colegas no pátio. O Luiz faz o trabalho dele. Quando um colega chega e conta uma coisa
e você vê que uma parte da história é mentira, por qualquer coisa, cheguei numa Ferrari vermelha, não sei lá, qualquer coisa que fala. Se você vê que uma parte da história é mentira, o que você supõe? Que o resto é tudo mentira. Isso que a pessoa está contando, ela está inventando. Entendeu, Lucas, o argumento? Mas a gente analisa a realidade assim o tempo inteiro. Né? E todo mundo tem um colega que gosta de contar umas mentiras, não tem? Todo mundo tem. É verdade. Todo mundo conhece alguém que sofre desse mal, coitados. Bom, que mais quanto ao Evangelho que a gente pode ter? Quanto à veracidade. Em primeiro lugar, algumas testemunhas externas. Há textos da época que fazem referência a alguns eventos passados no Evangelho. Historiadores que mencionam o que aconteceu com Jesus, esse evento dessa morte, etc, etc. Que tem há referências históricas combinam com aquilo que está sendo dito. E também todo estudo moderno, muito avançado, das classes sociais entre os judeus, das estratificações entre os sacerdotes, os costumes da época, tudo isso combina exatamente com o que diz o Evangelho. E no Evangelho não é que tem alguém, digamos assim, querendo mostrar assim, olha como eu sei. Não, são simplesmente referências. Quando vai falar, por exemplo, de Zacarias, porque tinha chegado o turno dele. A pessoa não fica se dedicando a mostrar como é que se faziam os turnos, que costume era esse, etc, etc. Isso, estudos modernos que mostram como essas coisas tinham mudado durante o tempo, porque não são coisas que estão determinadas na lei de Moisés, são coisas que mudaram depois da transmigração da Babilônia, certas coisas que foram implantadas, etc, etc. E o Evangelho simplesmente conta o fato, como era, sem saber como tinha sido antes, como ficou depois. E as referências, essas referências sociais, todas elas são extremamente adequadas. Tudo aquilo a que se faz referência é extremamente adequado, é perfeito, é daquele jeito mesmo que era. Os estudos modernos mostram que era daquele jeito que as coisas funcionaram. Outra coisa, referências geográficas, topográficas e botânicas. Eu comentei com vocês, por exemplo, a questão do sicômoro. Não é? O sicômoro é a árvore em que sobe Zaqueu. Está dito no texto que ele sobe num sicômoro. Ora, o sicômoro é uma árvore rara, não é uma árvore que tem uma distribuição muito extensa. E justamente, até hoje, um dos lugares em que se encontra sicômoro, um dos poucos lugares em que se encontra sicômoros, é nessa região de Jericó, que é onde se passa o caso de Zaqueu. Então, quase impossível. Primeiro que no relato inventado, dificilmente se diria o nome da árvore. Porque, normalmente, não importa. A gente vê bem até o caso bíblico de Susana.
Os dois velhos, quando inventaram, que a viram pecando embaixo da árvore, eles não pensaram em combinar que árvore. É assim que depois Daniel os pega, separando e perguntando: qual árvore? Qual era a árvore? E eles não tinham pensado nisso, e cada um fala uma coisa. Porque normalmente num relato, qual era a árvore não tem nenhuma importância. E normalmente quem é que vai dizer qual era a árvore? A testemunha ocular. Porque ela ficou impressionada com isso. Ela está vendo a árvore na frente dela quando ela conta a história. Que nem hoje eu ouvi a história e a pessoa que a viveu, hoje me contava uma história comprida que eu já contei para vocês, a pessoa que a viveu me dava todos os nomes. E quando me falou do rio, mudei para o rio. Ah, tá, que bairro? No bairro, aquele bairro, Botafogo. Sabe aonde? Sabe ali naquela curva onde tem a igreja da Nossa Senhora da Conceição? Por que ele falou isso? Porque ele viveu. Porque ele é testemunha ocular. Mas isso não tem importância na história. Provavelmente, se a Irmã Maria José fosse contar a história para alguém, eu, por acaso, eu guardei, porque eu conheço Botafogo, eu também tinha uma tia. Então, por acaso, eu guardei que o apartamento da tia dele era ali perto da curva onde tem a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Mas a Irmã Maria José, se fosse contar a história para alguém, quase impossível que ela fosse falar da curva onde tem a imagem da igreja de Nossa Senhora da Conceição. E a história inventada dificilmente diria que Zaqueu subiu no sicômoro. Ainda mais o sicômoro sendo uma árvore rara. Mas posta exatamente. Então essas referências geográficas, topográficas, até referências menores, eu creio que já comentei com vocês a questão dos 5 pórticos da piscina em Jerusalém, que é uma das provas clássicas de que os evangelhos são dos primeiros tempos. É que São Mateus diz, antes de ter o 7Q5, antes de ter essas provas assim científicas, mas uma das provas que se dá para a utilidade dos evangelhos era que o evangelho de São Mateus diz: porque há em Jerusalém uma piscina com 5 pórticos. Então, a pessoa que está escrevendo antes do ano 70. Porque há em Jerusalém. Não havia. Há em Jerusalém. Está lá o pórtico. Há em Jerusalém. Mas depois, posteriormente, isso foi usado como um argumento contra a não veracidade dos evangelhos. Porque as piscinas não havia piscina de 5 pórticos. Não há piscinas pentagonais. As piscinas são quadradas. E, portanto, a pessoa que tinha inventado uma bobagem. As piscinas tinham 4 pórticos. Um de cada lado, elas eram quadradas, não havia piscinas pentagonais. E estava errado esse dado. Mas escavações no século XX acharam a piscina. E ela era uma piscina um pouco excepcional. Ela tinha os 4 pórticos certinho, e ela tinha um 5º pórtico que passava por cima da piscina. Que a pessoa que se inscreveu não se preocupou em dizer. Como assim? Porque ele estava falando para gente que podia, sei lá, verificar, porque há em Jerusalém uma piscina que tem 5 pórticos. É só ir lá e ver como são os pórticos, não precisa explicar onde estão os pórticos. Então, todas essas características mostram que a pessoa que está narrando está dizendo a verdade. Até, digamos, esse descuido em falar de uma piscina que excepcionalmente tinha 5 pórticos e não se preocupar
em explicar como assim. Porque justamente, porque ele não está preocupado com isso. Ele não precisa provar para ninguém. Ele está escrevendo naquele tempo, e as pessoas daquele tempo sabem que ele está escrevendo naquele tempo. Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado em mostrar a veracidade do que ele está dizendo. Até esse descuido, porque, claro, quando os mentirosos combinam, eles procuram combinar os detalhes. Né? E aqui justamente há essa tranquilidade de quem não combinou. Agora a gente pode passar, isso aqui são coisas de crítica externa. Vocês lembram que eu falei que sempre, tanto a autenticidade quanto a veracidade, a gente pode analisar por crítica externa. Por crítica externa é quando a gente compara com alguma outra coisa. Por exemplo, quando nós falamos da autenticidade dos evangelhos serem documentos daquele tempo, e eu mencionei para vocês o documento 7Q5, aquele fragmento que foi encontrado em Qumran, que é um texto do Evangelho de São Marcos, e que estava dentro de uma ânfora escrito Roma, e que estava escrito de um jeito que indicava texto sagrado, e que estava em Qumran, quer dizer, na biblioteca dos essênios, que foi fechada nos anos 70, quando Jerusalém foi destruída. Então isso é uma coisa de crítica externa. Me mostra que os evangelhos são autênticos, ou seja, são documentos daquele tempo por uma coisa externa, que não é do texto, é uma referência fora do texto. Quando eu falo da questão dos nomes, é uma questão de autenticidade, de crítica interna, está no próprio texto. A veracidade também, eu falei para vocês até agora, de argumentos de crítica externa da veracidade. Combina com a estratificação social, combina com a geografia, combina com as referências históricas, combina com a botânica. São todas coisas externas ao texto. Mas eu também posso tentar analisar a veracidade dentro do texto. Para a gente fazer isso, eu preciso comentar com vocês alguns elementos de crítica textual, para vocês entenderem como é que a gente trabalha com crítica textual. Especificamente, eu queria falar para vocês sobre a questão do relato. E qual é o primeiro princípio que vocês têm que saber quanto ao relato? Que nenhum relato é exaustivo. Ou seja, é impossível dizer tudo. Digamos que eu resolvo contar para alguém que eu estava dando uma aula aqui hoje. O que eu vou contar? Os elementos principais. Eu dei uma aula lá no Teatro do Colégio São Paulo sobre a veracidade e a autenticidade dos evangelhos. Havia umas 50 pessoas assistindo. Não foi uma aula muito longa, ela foi só o fim de uma aula que eu já tinha começado a dar. Dificilmente eu direi mais do que isso. Mas vocês entendem que haveria infinitas coisas que eu poderia dizer. Se eu quisesse descrever a mesa na qual eu dei aula, como era o computador, o mouse, as câmeras que estavam filmando, de que cor eram as cadeiras, de que cor eram as cadeiras de um lado, de que cor eram as cadeiras de outro, como é o chão do teatro, como são as paredes, que aspecto tinham as pessoas me olhando enquanto eu dava aula, e o ruído que se escutava da quadra.
E eu estou falando tudo isso, e isso não é nada. Eu poderia dizer quase que infinitas coisas. É impossível dizer tudo. A realidade é muito rica, é muito ampla. É impossível pôr toda a realidade em palavras. É impossível, na minha história da aula que eu dei, descrever a expressão que o Takashi e o Lucas estão fazendo agora. E o jeito que o Ângelo mexe o dedo assim no queixo. É impossível. Você entende o que eu quero dizer? Que o relato nunca pode ser exaustivo. Nunca ninguém pode dizer tudo. Por mais que uma pessoa diga, ainda ficarão muitas coisas sem dizer. Ficou claro isso? Porque o evento, então, é sempre algo muito complexo. E a atenção das testemunhas é atraída por aspectos diferentes. Se eu dizia para a Raquel, conta o que aconteceu na aula ontem. Se ela vai dizer, eu trouxeram 2 copos d'água para a pessoa que estava falando. A gente não sabe como ela vai construir o relato dela, em que ela prestou atenção. Isso é uma coisa que quem trabalha com coisas de polícia sempre comenta. As testemunhas veem coisas muito diferentes, sem que necessariamente estejam mentindo. Porque as pessoas prestam atenção em coisas diferentes, as pessoas também se enganam, mas elas prestam atenção em coisas diferentes. Uma vê um aspecto, outra vê outro aspecto. Então, dependendo de onde a pessoa está, do ponto de vista das circunstâncias, por exemplo, se tiver um médico assistindo, sei lá, um acidente, ele vai prestar muito mais atenção em aspectos técnicos. Não, ou sei lá, uma pessoa que passou mal, não, eu reparei que o lábio dele estava ficando esbranquiçado e um pouco mais para cima roxo, eu falei, ele está tendo um problema cardíaco. Que uma pessoa que não for médica, não vai reparar nessa variação do roxo para o branco, porque ela não está acostumada a prestar atenção naquilo, ela nem sabe o que aquilo significa. Se for, sei lá, um linguista ouvindo alguém falar, não, então eu reparei. Não, era sim a mesma pessoa daquele outro dia, porque eu lembro que ela tinha esse S sibilado, não sei como, que uma outra pessoa, que não for um especialista, talvez não vá reparar. Então, o relato nunca é exaustivo. Por um lado, porque a realidade é rica demais. Segundo, as testemunhas prestam atenção em coisas muito diferentes. E depois, a linguagem sendo discursiva, ou seja, sucessiva. Eu tenho sempre que dizer uma coisa, depois da outra, depois da outra, depois da outra. Ela nunca vai conseguir reproduzir a simultaneidade dos fatos. Porque os fatos acontecem simultaneamente. Eu estou falando, vocês estão pensando, estão se mexendo de um certo jeito, tem gente que saiu, tem gente que está dormindo, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. É impossível pôr tudo isso em linguagem. A gente, para falar, a gente escolhe os aspectos mais importantes e deixa o resto. Então, muitos aspectos têm que necessariamente ser deixados de lado. Por isso, a gente pode dizer, todo relato é lacunar. Todo relato está cheio de lacunas. Qualquer coisa que se conte, tem muito mais coisa que não foi dita do que foi dita. Ficou claro? Sempre não se diz muito mais do que se diz. Há algumas diferenças e algumas semelhanças entre o relato
ficcional e o relato real, que é o que está nos interessando agora. Porque o que nós estamos analisando um pouco agora é isso. O relato do Evangelho é um relato ficcional, é isso que muitos dizem, é um relato ficcional, ou é um relato testemunial, de alguém que de fato assistiu a alguma coisa e a escreveu. Então, vamos ver um pouco uma comparação entre o relato histórico e o relato ficcional. Bom, primeira coisa, uma semelhança. A narrativa histórica é lacunar. Há sempre muito mais que não foi dito do que aquilo que foi dito. A narrativa ficcional também é lacunar. Só que a narrativa histórica é, por assim dizer, cheia, enquanto que a narrativa ficcional é vazia. Eu, por exemplo, se eu for contar sobre a aula aqui para alguém, eu não vou dizer a cor das cadeiras. Mas se alguém me perguntar, então você deu aula lá, tal, de que cor eram as cadeiras? Eu posso dizer a cor das cadeiras, porque as cadeiras eram de uma cor, e eu vi a cor das cadeiras. Então, embora a narrativa histórica seja lacunar, quem está fazendo um relato real sempre pode preencher o vazio. É com base nisso que Daniel separou lá os velhos mentirosos e perguntou qual era a árvore. Se a narrativa fosse real, eles teriam dito a árvore era tal. Mas como a narrativa era ficcional, eles estavam contando uma mentira, eles tinham que inventar alguma coisa para dizer. Eles não podiam simplesmente dizer árvore nenhuma, não tem árvore, a gente inventou tudo. Eles não podiam dizer isso, então eles tinham que inventar na hora uma árvore e cada um inventava a árvore, uma árvore diferente. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque é uma coisa assim, é um clássico na literatura brasileira, né? E eu já vi gente perguntando, ingenuamente, mas afinal, a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? E qual é a resposta certa? Nem traiu, nem não traiu, não existe Capitu. Não houve o evento, é tudo inventado. E o relato do Machado de Assis nem diz uma coisa, nem diz outra. E não há realidade para preencher esse vazio. Capitu nem traiu, nem não traiu Bentinho. Não existe Capitu, não existe Bentinho. Portanto, nem existe traição, nem existe não traição. O relato ficcional, do relato ficcional, só existe o dito. O não dito não existe. Qual era a altura de Capitu? Nenhuma. Não está dito em lugar nenhum se ela tinha 1,63 m ou 1,65 m. Como ela não existe, ela não tinha coisa nenhuma de altura. Não há altura de Capitu. Está claro o que eu estou dizendo ou está obscuro? Você já vai entender porque isso é importante. No relato histórico, não há narrativas diferentes, não são necessariamente contraditórias. Por quê? Porque as pessoas viram aspectos diferentes. Se nós fôssemos todos nós escrever 15 linhas sobre a aula de hoje, seriam 15 linhas completamente diferentes. Sendo que
nenhuma delas precisava, nenhum desses relatos precisaria ser mentiroso para que isso acontecesse. Algumas coisas vão ter que estar lá. Depende. Se todo mundo mencionar quem deu a aula, todo mundo vai dizer a mesma coisa. Mas se não houver um pedido explícito para que se mencione quem deu a aula, pode ter uma porção de gente que comente a aula e não diga quem está dando a aula. Então, relatos diferentes não indicam nem relatos mentirosos, nem relatos contraditórios. Bom, como eu já disse, na narrativa ficcional é impossível preencher os vazios sem acordo prévio entre narradores. Se se está inventando uma história, para preencher os vazios, precisa haver combinação. No relato histórico, narrativas diferentes são frequentemente complementares. Um vai dizer o que o outro não disse. Um vai observar o que o outro não observou. Por exemplo, eu pus aqui 3, a reconstituição do crime, é isso, normalmente, justamente por isso que se faz reconstituição de crime. Porque quando a pessoa conta, uma porção de coisas ela não disse. Quando precisa remontar, fazer a pessoa, pôr pessoas para representar o que aconteceu, aí fica mais fácil ver a complexidade da realidade. Ele entrou no quarto com o revólver na mão. Quando você vai reconstituir o crime, entrou por qual porta? Com que mão ele estava segurando o revólver? A janela estava aberta ou fechada? Tudo isso vai ser refeito justamente para quê? Para tentar eliminar o máximo possível o lacunar da narrativa. Também, agora não me lembro mais, porque escrevi aqui acidente com morte. Mas enfim, toda vez que tem um acidente, até eu vi isso recentemente aqui quando morreu aquele moço aqui na frente, com a moto. As pessoas narravam o evento de modo muito diferente. Porque foi uma coisa muito rápida, né? Vinha subindo um carro, vinha uma moto atrás desse carro, e vinha descendo uma moto, e aí a moto que estava atrás do carro resolveu ultrapassar o carro. Quando ela resolveu ultrapassar o carro, ela bateu de frente com a moto que vinha descendo. Uma moto tombou, a outra moto na paz subiu, caiu, e quando foram olhar ele já estava morto. Isso eu estou dizendo agora com toda essa tranquilidade, assim, sabendo exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque eu vi o filme muitas vezes. Porque houve um problema com a família precisava, a gente teve que localizar o filme. Mas, na hora, todo mundo que viu, ninguém sabia direito o que tinha visto. Porque, enfim, quando é que a pessoa prestou atenção mesmo? Quando teve o acidente. E principalmente, quando se viu que o moço estava morto. Então, pessoas que fossem escreveriam coisas muito diferentes, sem que ninguém precisasse estar mentindo nem inventando. Eu já dei os exemplos da narrativa ficcional, tanto de Capitu quanto de Suzana. Então, agora por que eu estou querendo que vocês entendam tudo isso? Porque é importante para a gente examinar a veracidade do Evangelho, a gente pegar um exemplo de uma narrativa que foi contada por vários. São poucos textos do Evangelho que você tem todo mundo contando. Poucos, não sei se poucos, mas com bastante detalhe são poucos. Então, um caso muito interessante para a gente ver essa questão da veracidade, da complementaridade, as pessoas estão inventando, estão falando a verdade, é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que está contado em São Marcos
em São Lucas e em São João. Só São Mateus não conta esse milagre. Os outros 3 o contam. E aqui a gente vai ter vários elementos para ver que eles estão dizendo a verdade. Então, claro que ninguém vai ter presente na cabeça os textos, eu vou então lê-los para vocês, porque é muito importante que a gente analise os textos com detalhe. Ele disse-lhes: vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco. Aqui o ele é Jesus. Porque eram muitos os que iam e vinham, e nem tinham tempo para comer. Depois Nosso Senhor ainda falando: despede-os para irem aos sítios e aldeias vizinhas, a comprar algum alimento. Mas ele respondeu-lhes: não, isso aqui foi um apóstolo que falou: despede-os para irem aos sítios e aldeias vizinhas, a comprar algum alimento. Mas ele respondeu, Nosso Senhor respondeu: dai-lhes vós mesmo de comer. Replicaram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou-lhes: quantos pães tendes? E de ver. Depois de se terem informado, disseram: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes que mandassem todos sentar-se em grupos na relva verde. E assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os distribuíssem. Repartiu entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram fartos. Recolheram o que sobrou, 12 cestos cheios de pedaços, e os restos dos peixes. Foram 5.000 homens os que haviam comido daqueles pães. Esse é o relato de São Marcos, como vocês sabem. O relato de São Marcos é sempre um relato que depende de São Pedro. São Marcos não estava lá. Ele vai escrever o Evangelho dele em Roma e com aquilo que São Pedro vai dizer a ele. São Lucas conta assim. São Lucas, vocês se lembram, São Lucas é o mais erudito deles, e ele conta no começo do Evangelho dele que ele fez uma investigação, que ele entrevistou muita gente, que ele falou com todos os irmãos que tinham assistido. Então ele, digamos, é o Evangelho mais rigorosamente histórico, uma pessoa que tinha feito uma investigação para reescrever os fatos na ordem, etc. Ora, o dia começava a declinar e os 12 foram dizer: despede as turbas, para que vão pelas aldeias e sítios da vizinhança e procurem alimento e hospedagem, porque aqui estamos num lugar deserto. Jesus replicou-lhes: dai-lhes vós mesmo de comer. Retrucaram eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a menos que nós mesmos vamos e compremos mantimentos para todo esse povo. Pois eram quase 5.000 homens. Jesus disse aos discípulos: mandai-os sentar, divididos em grupos de 50. Assim o fizeram e todos se assentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que servissem ao povo. E todos comeram e ficaram fartos. Do que sobrou, recolheram ainda 12 cestos de pedaços. De São João, é o 3º relato. Seguia uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu ao monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Vocês veem que já é um outro contexto. O Evangelho de São João é do fim do século I, ele morreu em 98. Então aqui ele já chama a Páscoa da festa dos judeus. São já eles, os judeus. Era a Páscoa deles, não nós, não nossa dos cristãos.
A gente vê que é um relato jamais separado do evento. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Vocês veem como parece claro que São João foi testemunha ocular, ao contrário de São Marcos, que ouviu de São Pedro, ao contrário de Lucas, que ouviu de muita gente. São João, ele sabe exatamente a ordem que as coisas aconteceram. Ele dá todos os detalhes. Falou com esse, falou com aquele. Foi esse que falou para ele. Tem aqui um rapazinho que tem tal coisa. Lá não. É tudo mais vago. Tem os nomes, né? Aqui tem os nomes bem claros. Por quê? Porque São João estava lá, enquanto os outros 2 não estavam. Ouviram uma coisa que eu acho notável. Os outros 2 notam que Nosso Senhor olhou para o céu. As pessoas se contaram, tanto para São Lucas quanto para São Marcos deve ter sido São Pedro, estavam impressionadas por esse fato. São João, se não me engano, não se refere até olhar para o céu, diz que ele deu graças, mas não fala que ele olhou para o céu, se eu não me engano. Agora vamos ver. Então, está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas e igualmente dos peixes deu quanto quiseram. Estando eles saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram-se 12 cestos. Então, o que a gente pode observar nesses relatos que parecem tão semelhantes, não é? Mas vejam que coisa interessante, que mostram que eles estão dizendo a verdade, mas que eles não combinaram. Vocês vejam, São Marcos vai dizer que havia relva verde. E São João, que naquele lugar tinha muita relva. São Marcos, havia muita gente indo e vindo. Mas ele não se preocupa em dizer. Mesmo que São Marcos e São João, eles mencionam a relva verde. Mas eles não estão preocupados, eles não combinaram que eles iam falar que época do ano era. São Marcos diz que havia muita gente indo e vindo. Mas é só São João que, de passagem, diz para a gente quando era. Era a época de Páscoa, portanto, primavera. Por isso que havia muita relva verde. São João pergunta a Filipe onde comprar pão. Por quê? Porque aqui, nesse relato que a gente viu, não aparece nesse trecho de relato. Mas se a gente ler um pouco antes, eles estavam perto de Betsaida. E Filipe, diz num outro evangelho, era de Betsaida. Então, Nosso Senhor pergunta para Filipe por quê? Porque Filipe é daquela região. Se houvesse onde comprar pão, se tivesse que comprar pão, quem é que saberia aonde se deveria ir? Filipe. Mas a pessoa que fala, que ele pergunta para Filipe, São João, não se preocupa em dizer isso, porque ele não está preocupado
em demonstrar que ele está dizendo verdade. Olha, ele perguntou para Filipe, porque era Filipe que era dali. Não, ele simplesmente conta o evento como o evento aconteceu. Nós é que podemos analisar agora, comparando com os outros evangelhos, que por isso ele pergunta para Filipe. Filipe e André eram daquela região, então eles podiam responder com propriedade. São Lucas, em outro lugar, é que vai dizer que o fato se deu perto de Betsaida. Mas aqui não está mencionado. E São João, por outro lado, ele vai dizer que os pães eram de cevada. A cevada amadurece antes que o trigo. E por isso os primeiros pães do ano, na primavera, eles são pães de cevada. É só mais tarde, e numa outra multiplicação dos pães, os pães vão ser de trigo, porque o ano está mais adiantado. Mas aqui, como ainda é cedo no ano, os pães são de cevada. Tudo isso mostra o quê? Que estas pessoas estão despreocupadamente contando a verdade. Os relatos são complementares. Uns dão informações que os outros não deram, mas todas as informações casam. Por quê? Porque o relato é cheio, porque o relato não é ficcional. Eles não estão inventando o que eles estão dizendo, eles estão dizendo o que aconteceu. Ficou claro? Então seria só isso. Vamos rezar então? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Pai de Deus, bendito é o fruto do vosso ventre.